Você sente o coração bater mais rápido antes de falar em reunião. Fique ensaiando o que vai dizer antes de fazer uma ligação simples. Depois de uma conversa, fica repassando tudo o que falou, procurando o erro. Evita postar nas redes sociais, com medo do que vão comentar. Se você se reconheceu em pelo menos uma dessas situações, bem-vindo ao clube. Somos muitos. Hoje a gente vai entender o que é ansiedade social de verdade. Não o que as pessoas acham que é, mas o que a ciência diz sobre isso. Esse é o episódio 2 da nossa série sobre o livro Ansiedade Social do Stephen Hoffman. Se você perdeu o primeiro episódio, vai lá assistir depois, porque lá eu te conto por que resolvi fazer essa série e o que você pode esperar de cada episódio. Hoje, o que é ansiedade social? Por que ela existe? Quando vira um problema? E por que você não tem culpa de sentir isso? Primeiro ponto importante. A ansiedade social é universal. Hoffman é bem direto nisso no livro. Ele diz que todos nós nos sentimos socialmente ansiosos de vez em quando. Dar uma palestra, conhecer pessoas novas, lidar com figuras de autoridade, ser observado pelos outros. Situações completamente comuns que nos fazem sentir desconfortáveis. E isso é normal. Na verdade, seria estranho se você nunca sentisse nada disso, porque a ansiedade social não é um defeito, ela é uma resposta adaptativa. Ela existe por uma razão. Olha que interessante. Hoffman explica que somos seres evolutivamente programados para buscar conexão e, ao mesmo tempo, temer a rejeição. É quase uma contradição embutida na nossa biologia. A pressão evolutiva nos encoraja a cooperar. Grupos têm muito mais chances de sobreviver do que indivíduos isolados. Os grupos permitem delegar responsabilidades, enfrentar desafios impossíveis de resolver sozinho. Ser parte de um grupo não é conforto, é necessidade biológica de sobrevivência. Os psicólogos sociais chamam isso de necessidade de pertencer. E a ansiedade social? Ela existe justamente para nos manter dentro das expectativas do grupo, para não violarmos normas sociais. Ela é, em certa medida, o instinto de autopreservação em ação. Inclusive, bebês entre 8 e 9 meses já demonstram sinais de ansiedade diante de estranhos. A gente não aprende a ter ansiedade social, a gente nasce com essa semente. E olha esse dado que o Hoffman traz no livro. O maior medo das pessoas não é a morte, é falar em público. Jerry Seinfeld brincou com isso. No funeral, a maioria das pessoas prefere estar no caixão do que fazer o discurso. Trágico e engraçado ao mesmo tempo, né? Aqui tem uma distinção que eu achei importante no livro e que pouca gente sabe. Medo e ansiedade não são a mesma coisa. O medo é a resposta emocional imediata e involuntária, quando você já está na situação temida. Você entra na sala, vê todo mundo te olhando, o coração dispara. Isso é medo. Ansiedade é o que acontece antes. É o processo de antecipar, prever, planejar. É você na véspera da apresentação imaginando tudo o que pode dar errado. É o ensaio mental da catástrofe que pode nem acontecer. As duas são desconfortáveis, mas entender essa diferença já ajuda, porque a ansiedade muitas vezes se alimenta de algo que ainda não aconteceu e talvez nunca vá acontecer. Hoffman explica que a ansiedade social se manifesta de 3 formas diferentes, e quase sempre as 3 aparecem juntas. Primeiro, pensamento. O que você pensa na situação. Todo mundo tá me julgando, fui ridícula, vão perceber que não sei nada. Segundo, sensações corporais. O que você sente no corpo. Coração acelerado, suor, rosto vermelho, mãos frias, voz tremendo, mente em branco. Terceiro, comportamentos. Como você age.
Evita o contato visual, fala baixo, sai da situação antes do tempo, para de postar, cancela compromissos. E olha que armadilha perfeita. As 3 se alimentam. O pensamento negativo ativa o corpo te faz agir de forma protetora e o comportamento de evitação confirma para o seu cérebro que a situação era mesmo perigosa. É um ciclo, e enquanto você não interrompe, ela se repete. Então, tudo bem sentir ansiedade social. Isso é humano. O problema começa quando ela interfere na sua vida. Hoffman é muito claro nisso. Ansiedade social se torna um transtorno quando é intensa, persistente e começa a te impedir de viver como você quer viver. Você deixa de ir em lugares que queria ir. Você recusa oportunidades de trabalho por medo de exposição. Você se afasta de pessoas por medo de ser julgado. Você fica tão preso na antecipação do fracasso que nunca testa o que poderia dar certo. E tem um dado que me pegou muito no livro. A solidão, que é uma das consequências da ansiedade social severa, é um dos maiores fatores de risco para vários problemas de saúde, indo de doenças cardíacas até o suicídio. A ansiedade social que isola não é frescura, é um problema sério. Quando eu li essas partes do livro, fui entendendo muita coisa sobre mim, porque a minha ansiedade social nunca pareceu dramática. Não era pânico, não era crise, era aquela coisa mais silenciosa. Ficar ensaiando o que ia falar antes de uma conversa. Simples, né? Rever mentalmente um stories depois de postar, procurando o que poderia ter saído errado. Cancelar um compromisso, porque o cansaço de ter que me sair bem era grande demais. E durante muito tempo eu achei que era frescura minha, que eu era exigente demais comigo mesma, que talvez eu precisasse simplesmente ser mais leve. Mas o Hoffman tem uma frase que deveria ser bordada num quadro: você é o especialista do seu problema. Ninguém sabe o que você sente melhor do que você. E se você sente que isso interfere na sua vida, ele interfere e pronto. Isso não precisa de validação de ninguém. E antes de terminar esse episódio, eu preciso te dizer uma coisa importante. Isso tem solução. Hoffman é um pesquisador de tratamentos. Ele não escreveu esse livro para te deixar no problema. Ele escreveu para te mostrar o caminho de saída. E nos próximos episódios a gente vai falar exatamente sobre isso. Porque a gente evita como os nossos pensamentos mentem pra gente. O que funciona de verdade para mudar isso? Mas por hoje o recado mais importante é esse. O que você sente tem nome, tem explicação e você não está sozinho. E para quem é cristão aqui, tem um versículo que eu carrego comigo quando a ansiedade bate. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Não é uma promessa de que a ansiedade vai desaparecer magicamente. É um convite para não carregar isso sozinho. Para lembrar que a sua identidade não está na aprovação das pessoas, está em algo muito maior do que isso. Esse episódio fez sentido para você? Deixa o like, isso ajuda demais o canal. Se inscreve para não perder os próximos episódios, porque a série vai ficando mais prática daqui para frente. E nos comentários eu quero saber qual das 3 fases da ansiedade social aparece mais para você: os pensamentos, o corpo ou o comportamento. Me conta lá embaixo. E eu te vejo na semana que vem. Tchau!